Como assim vocês estão me dizendo que os 2 gibis de super-heróis que ajudaram a erguer as maiores empresas de quadrinhos do ocidente acabaram de ter adaptações para o cinema, uma seguida da outra? Mas não é porque as 2 companhias líderes do ramo sabem que o gênero está em baixa, né? Jamais. Não. Well... Pera, você está me dizendo que o filme de Demon Slayer está sendo um dos grandes sucessos de bilheteria nos cinemas em 2025, enquanto os filmes de heróis estão suando para se pagar? Yep. Também, segundo vocês, canais de streaming estão batendo recorde com seus catálogos de animes? Que coisa, não? Um momentinho, que também me chegaram informações que em 2025 as séries de super-heróis ainda não saíram das narrativas de multiverso e estão fazendo saga live action inspirada em Terra X de novo. De novo. Bom dia, tarde ou noite, aqui é o Raimundo Espectro e hoje vamos falar que fadiga de filme de herói existe e o que isso pode estar sinalizando nos meios culturais. Depois da vinheta. A fadiga de super-heróis é um termo jocoso cunhado para explicar o súbito desinteresse nos filmes de super-heróis depois de alguns anos em que o gênero simplesmente dominava as paradas dos cinemas. Inclusive, deve ser um alívio para quem não gosta do segmento, né? Saber que existe vida além deste. Porém, algo que surpreendeu algumas pessoas foi o sucesso da franquia Demon Slayer nos cinemas, dando margem à seguinte discussão. Este sucesso poderia trazer para os cinemas internacionais um novo player, ou foi somente um bug no sistema? E o sucesso deste tipo de filme, um Battle Shonen, não indicaria que o público para filmes como os de super-herói ainda existe em algum lugar por aí? É importante começar com um destaque. Animes nos últimos 10 anos têm se tornado absurdamente populares no ocidente, com números internos da Netflix, por exemplo, revelando que metade de seu público assiste este tipo de conteúdo. Portanto, o sucesso de Demon Slayer, não só como filme, mas como franquia, não está acontecendo no vácuo. As animações japonesas estão ganhando cada vez mais terreno no cenário global do entretenimento. Mas como fica a última grande sensação de 15 minutos atrás? As narrativas de super-heróis. Segundo os mais alarmistas, elas estariam sendo substituídas por um equivalente de peso, apesar de somente algumas franquias animadas bem específicas terem conseguido tal feito. Se uma invasão verdadeira ocorrer nas telonas, os filmes de super-heróis estarão com os dias contados. Isso não ocorreria simplesmente pela arrecadação na bilheteria, mas também porque a produção dos filmes dessas animações são bem mais baratas que as produções dos blockbusters da Marvel e da DC, deixando o faturamento asiático lá nas alturas. Guerra Infinita exauriu a Marvel. DC Comics não foi capaz de acompanhar a rival nos cinemas. O resultado foi o esfriamento do gênero, e este foi um básico resumo dos mais diversos vídeos que já tem nesse canal sobre este tema. Esse desenvolvimento obviamente não me surpreendeu. Parecia bem lógico que muitas pessoas aproveitassem o fim, com muitas aspas, da história para dar uma desembarcada da saga cinematográfica da Marvel. Porém, os filmes logo enfrentariam outros problemas. A era da pandemia, por exemplo, que simplesmente fez a exibição de vários filmes se tornar impraticável, além de um empobrecimento do público em diversas partes do mundo que até hoje pensam 2 vezes antes de gastar grana indo a um cinema. Com o avanço natural, portanto, dos serviços de streaming, animes ficaram bem mais populares, uma vez que a maioria esmagadora do público não tinha tanto interesse em perder seu tempo procurando torrent de um desenho animado que à primeira vista até parecia meio esquisito, pra depois ainda ter que assistir uma tela minúscula de celular. Sabe como a gente fazia lá na época da pedra lascada? O público geral abre seus horizontes, então, percebendo que não precisa insistir em séries e filmes que talvez não estivesse mais curtindo tanto, e podia arriscar novas empreitadas como os animes. Afinal, estava pagando o catálogo inteiro de um serviço, não só um filme. Aqui temos que lembrar pela enésima vez do declínio do MCU, e o fato de que a DC, concorrente natural, nunca conseguiu engrenar nos cinemas. Reza a lenda que está tentando até hoje, inclusive. E do fato de outras franquias de super-herói nunca terem conseguido verdadeiramente se estabelecer, além do surto que foi a Marvel nos cinemas. Depois de diversos fracassos recentes com filmes e séries abaixo da média, personagens que nunca foram e continuam não sendo do gosto do público, e a insistência em uma narrativa fechada que já fracassou, a Marvel parece agora entrar numa fase mais metalinguística e até reflexiva, perceptível em Quarteto Fantástico e pelo visto bem explícito na futura minissérie Wonder Man.
O trailer de Wonder Man, um personagem que sinceramente sempre achei insuportável, diverge bastante de como é o personagem nos quadrinhos. Na série, pelo visto, ele é representado como um Buck Rogers da vida, se envolvendo em aventuras pulp e sci-fi no espaço. Bom, vai saber quantas reformulações o personagem já não viveu durante anos de gibi, não é mesmo? De repente sou só eu que sou mal informado. Claramente esta nova minissérie demonstra a tentativa Marvel-Disney de tentar surfar no próprio hate da superhero fatigue. Vocês assistam aí e depois voltem aqui pra me contar como foi, porque até o trailer eu achei meio chato. Mas depois da grande saga de sucesso que sem dúvidas deixou a indústria do entretenimento modificada para sempre, com quase uma centena de filmes e séries de super-heróis sendo lançados em um espaço de uma década, não há dúvida de que fica um vácuo e o que podemos estar vendo são os animes de certa forma ocupando este vazio em velocidade assustadora. E não vai ter jeito. Para compreendermos estas grandes vitórias dos animes, vamos ter que falar do elefante na sala, que são as obras originais que dão origem a todas essas produções. Os quadrinhos, tanto os dos Estados Unidos quanto os do Japão. Não é hoje segredo para ninguém que acompanhe minimamente a indústria que os mangás já vencem de lavada a corrida comercial contra os gibis de super-heróis, incluindo em seu país principal, lá nos Estados Unidos. E obviamente se torna uma questão de pouco tempo até que o sucesso comercial transmute em outros tipos de sucesso. Não é à toa a existência do live action de One Piece pela Netflix, uma vez que só o pirata que estica tá vendendo mais que todos os heróis americanos somados nas lojas de quadrinhos. Acho que ainda conseguem se manter em pé, né? Porque sabemos que se tem uma coisa que tá em baixa lá nos Estados Unidos são comic shop. Outro ponto crucial na derrocada dos cinemas de herói foi a aproximação dos filmes com as versões mais modernas das comics e também de seus personagens recentes, que até agora não foram capazes de encantar o público. E talvez seja esse um dos principais motivos desta virada de chave no mundo do entretenimento. Os personagens asiáticos estão cativando mais o público, em parte por estarem carregando histórias mais interessantes, e outra parte por serem capazes de alcançar os leitores / telespectadores em pontos que os personagens ocidentais já não estão mais conseguindo. Recentemente vem pipocando vídeos aqui no YouTube comparando o sucesso inquestionável do filme Guerreiras do K-pop com o fracasso retumbante das heroínas do MCU. Eu assisti alguns, apesar de ainda não ter assistido a essa animação tão aclamada, e acabei comprovando uma teoria que eu já estava matutando desde que vi o sucesso inquestionável lá na Netflix. As guerreiras do K-pop vão apresentar diversas características de super-heroínas asiáticas, presentes inclusive desde antes de eu nascer. E olha que eu já sou velho. Enquanto as super-heroínas ocidentais veem uma busca constante de quebra de paradigmas, que vamos combinar mal existem. Poucas heroínas no ocidente conseguiram se firmar com as próprias pernas em comparação com as heroínas asiáticas, que após décadas são vistas até como corriqueiras, sejam as Magical Girls, sejam as voltadas a um público mais velho, e até mesmo as que existem em mangás voltados para o público masculino. Como você subverteria algo que sequer está verdadeiramente estabelecido? As guerreiras do K-pop, e que nome escroto, faz sucesso trazendo aquilo que já é familiar, por exemplo, para quem é fã do universo dos animes e mangás femininos, com protagonistas carismáticas, capazes, porém com alguns defeitos e inseguranças que deixam sempre a trama mais envolvente. Se você estiver próximo da minha idade, provavelmente teve contato com Guerreiras Mágicas, Sailor Moon, Cardcaptor Sakura e até Corrector Yui. E quando consideramos a franquia Madoka Mágica e algumas histórias mais bizarras como Magie Lumière, vemos que este segmento já está tão bem solidificado e já comporta sem problemas histórias que vão subverter alguns dos conceitos previamente estabelecidos do gênero. Mas e quantas heroínas ocidentais será que essas personagens já encontram-se solidificadas ou bizarra e ironicamente ainda são apenas sombras dos heróis masculinos originais? É possível identificar o que um segmento faz corretamente e o que um outro falha? Voltando agora ao foco deste vídeo e da celeuma, os animes bem-sucedidos da leva atual trazem protagonistas que não são somente poderosos, mas que também são capazes de evocar sentimentos mais interessantes ao decorrer de suas jornadas. Seja Luffy, Tanjiro, Naruto ou Karun, ou qualquer um dos outros protagonistas destes animes pipoca bem-sucedidos. Suas atitudes, emoções e crescimentos estão em sintonia, também com seu público,
que pelo visto não estaria verdadeiramente cansado do seu heroísmo. Por mais bizarro que pareça falar isso, o que tá faltando é colocar o heroísmo de volta nas histórias de super-herói. Isso acontece porque aquilo que os fãs entendem como heroísmo já não é o mesmo conceito que os escritores atuais dessas franquias ocidentais utilizam em suas histórias. Algo que também já foi comentado diversas vezes neste canal é o estado atual de franquias como Star Wars e Star Trek, que tem público em comum com os super-heróis Marvel e DC. Heróis do passado como Indiana Jones, 007, Luke Skywalker, Picard, Kirk, são costumeiramente criticados por suas ações, que obviamente eram consideradas heróicas quando suas peripécias ficcionais foram contadas pela primeira vez. O excesso de problematização sobre essas aventuras clássicas destrói a conexão com o público geral, que por sua vez não é capaz de se conectar com os heroísmos das novas histórias. Para a maioria das pessoas não tinha quase nada de heróico em personagens como Kylo Ren e Rey, ao contrário do que o filme tenta retratar. Para muitos, Luke, Han e Leia em atitudes e ações seguem infinitamente mais heróicos. Porém, sabemos que quem está no comando dessas franquias não pensa assim. Starship, loved it. Loved it so much. I thought the movie was really interesting. Although I love to deconstruct things. And I also have zero respect for Luke Skywalker. He's always been a whiny crybaby in my opinion. So I wasn't upset when they were saying bad stuff about him. I was like, tracks for me. Há também uma clara confusão dos novos autores em que enxergam como o herói maior aquele que apresenta mais poderes ou que nunca falha, ignorando, portanto, as narrativas de superação, espinha dorsal dos Battle Shonen mais bem-sucedidos. Também ignoram o foco nas amizades e companheirismo, muito presente nesse tipo de aventura, preferindo quase sempre tratar os heróis em suas histórias mais como rivais do que companheiros que podem crescer, lutar e vencer em conjunto. São coisas que você encontrava em versões dos heróis dos Estados Unidos, principalmente nos quadrinhos, porém hoje são consideradas ultrapassadas por esses novos autores. Há, obviamente, uma diferença gritante entre o mundo dos mangás e dos heróis das comics americanas, que nunca pode ser ignorado e que faz toda a diferença nas construções narrativas. Enquanto no primeiro caso temos um autor que pensa sua história com planejamento e cria os próprios personagens específicos para a obra, as histórias Marvel e DC têm um processo de produção composto por equipes criativas montadas pelas chefias das empresas. Esses times são compostos por diversos tipos de artistas, como os desenhistas e roteiristas, e da união deles é que nasce um gibi. Portanto, é de se esperar que aquele centrado em um mangaka seja mais coeso, lento e com ideias que parecem surgir do nada, enquanto as comics vão apresentar a narrativa mais bagunçada, rápida, porém colorida. Cabe destacar que a longevidade das marcas são, apesar de tudo, o grande trunfo do lado ocidental da força, algo que nunca deve ser subestimado. O mesmo herói é capaz de marcar a juventude de várias gerações, fazendo deste uma presença constante no imaginário popular, e o transformando em um símbolo muito além de suas aventuras no papel ou nas telas. Com algumas poucas franquias nos animes começando a se firmar com uma gama de autores além do criador original da trama, tendo Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco como grandes exemplos atuais deste fenômeno. Os heróis orientais não necessariamente são capazes de substituir por completo os encapuzados dos gibis hoje. Mas se a conjectura cultural não se modificar, sim, há uma tendência que já é perceptível de uma tomada cada vez mais extensiva do mercado pelas produções do Japão. E de certa forma isso já é visível para muitos fãs que percebem grandes influências orientais em quadrinhos, seriados americanos e nas animações. Algo que de certa forma já acontecia em ambos os lados da equação, mas hoje parece estar se alastrando sem freio nenhum nas produções de super-herói, especialmente no lado da DC. E no caso de quem, assim como eu, gosta tanto dos comics de super-heróis americanos quanto dos mangás e seus heróis dos animes, ainda que em certos momentos um lado pese mais que o outro, é melhor esperar as cenas dos próximos capítulos para sabermos se Demon Slayer ou abriu porta para futuros novos sucessos e se os números desanimadores de Quarteto Fantástico e Superman nos cinemas foram um prelúdio para uma retomada ou realmente a pá de cal no gênero. Obrigado por você que assistiu até aqui. Por favor, considere se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar aqui embaixo o que acha de tudo isso. Até mais!